Então, fala galerinha do Colégio Atos, mais precisamente contigo aí, garotinho do oitavo ano. Saudade de ti já nas aulas presencialmente. Mas enquanto a gente não volta, vamos à nossa primeira videoaula aqui nesse nosso novo formato. Então, hoje a gente vai estar dando início ao nosso novo caderno, nosso novo conteúdo do próximo bimestre, já para a tua segunda avaliação, para o teu próximo simulado. Então, pega teu livro, vem comigo, bora estudar, galerinha! Então, galerinha, eu tô aqui no cantinho aqui, ó. Beleza? A gente vai estar dando início aqui ao teu novo livro, acompanha aqui comigo. Teu caderno 2, tá? Do oitavo ano. Aqui eu tô com o meu livro de professor, mas se tu tiver acesso, já pega o teu aí de aluno, bora lá. Nesse novo caderno, a gente vai estudar aqui nossa unidade 3, que tem como tema qual é a importância dos triângulos em nosso dia a dia. Quem nunca viu um triângulo por aí, não é verdade? Seja ele em formatos de casa, as pirâmides lá do Egito, tudo em forma de triangular. Se tu olhar aí pro teu lado aí, é capaz que tu encontre algum objeto com formato de triângulo, certo? Então tá aqui, ó, na nossa capa, por exemplo, tu olha para uma casa, ela já tem um formato de triângulo aqui, tá? Então o triângulo é muito comum no nosso dia a dia, beleza? E o nosso capítulo 1, ele tem como tema estudo dos triângulos. Então a gente vai estudar os elementos de um triângulo, o que forma um triângulo, o que contém em um triângulo, beleza? Também durante este primeiro capítulo a gente vai estudar, além dos elementos de um triângulo, olha aqui comigo no cantinho, a gente vai ver a classificação de um triângulo, vamos ver as relações de um triângulo, as congruências de um triângulo, as propriedades do triângulo isósceles, propriedades do triângulo equilátero e a base média de um triângulo. Mas calma, hoje a gente vai começar vendo o que são os elementos de um triângulo, beleza, galerinha? Então tá, olha aqui, acompanha aqui comigo, pega aí teu livro, na tua página 4 já aí, diz assim, ó, elementos de um triângulo, seja PQR, um triângulo qualquer, como representado na figura a seguir. Aí olha aqui a tua figura. Podemos destacar os seguintes elementos, olha aqui no cantinho, os vértices P, Q e R. Tio, o que são vértices? Então, vértices, eles são esses pontos aqui, ó, de encontro das retas do triângulo. Então, tu tem o vértice P, o vértice Q e o vértice R. São esses pontinhos aqui, são as pontas do triângulo, beleza? O que são, aqui ó, agora continuando aqui, os lados PQ, o lado QR e o lado PR. Então acompanhe aqui comigo. O que é um lado PQ? Este segmento de reta que vai de P até o Q. É esse lado aqui, ó, PQ. Entendeu? Que vai do ponto P ao ponto Q. Então este é o lado PQ. Tu tem o lado QR que vai de Q até o R. Simples. Este lado que vai do ponto Q ao ponto R. E tu tem o outro lado do triângulo, o PR, que vai de ponto P ao ponto R. Então não te esquece disso, tá? O triângulo ele tem somente 3 lados. Tio, é possível ter triângulo com 2 lados? Não. Com 4 lados? Não. Somente 3 lados, beleza? Os ângulos internos. Tu tem ângulos que são internos do triângulo. Internos a palavra, então quer dizer que está dentro, certo? Então tu tem 3 ângulos dentro. O que são ângulos? São o encontro entre as retas. Isso é o ângulo, beleza? Então tu tem os ângulos internos A, tá? É sempre representado por uma letra minúscula e um acento circunflexo, tá? Ângulo é representado por letra minúscula e um acento circunflexo. Então tu tem o teu primeiro ângulo A, que está aqui, ó. Tu tem o ângulo B e tu tem o ângulo C. Internos estão dentro. E tu tem os ângulos externos, e se são externos, então estão fora. Que são quem? O ângulo externo P. Olha aqui, ó. Ele está do lado de fora aqui do ponto P, tá? É o complementar do ângulo A aqui, ó. Tá vendo o ângulo A? O ângulo P está fora do triângulo. Então ele é um ângulo externo. O outro ângulo externo é como se tu prolongasse a tua reta PQ aqui, ó, tá? Tu tem o ângulo B aqui dentro e tem o ângulo Q, que é externo. Da mesma forma, tu tem o ângulo R, que é externo, se tu prolongar a reta QR aqui, ó, está sendo prolongada. Então, este ângulo externo que está em azul clarinho é o ângulo R. Então, os principais elementos do triângulo são esses. Tu tem os vértices P, Q e R. Tu tem os lados PQ, QR e PR. Os ângulos internos A, B e C. Dá uma olhadinha aí, em azul escuro. E tu tem os ângulos externos P, Q e R, minúsculo aqui. Beleza, galera? Então, dando uma continuidade aqui, ó. Acompanha aqui comigo, bem aqui no cantinho aqui, tá? E diz assim, ó, ângulo agudo.
é importante te lembrar a classificação de ângulos. O que é um ângulo agudo? Aquele que tem medida menor que 90 graus. Então, se o teu ângulo ele é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Mas, tio, o que é um ângulo de 90 graus? Olha aqui comigo aqui no cantinho. Ângulo de 90 graus é aquilo que faz uma altura, certo? Fica em formato de L, ângulo de 90 graus. Um quadradinho aqui no canto, beleza? Então, se o teu ângulo tem medida menor que 90 graus, então o que vai acontecer? Vai ser um ângulo agudo. O que é o ângulo obtuso? É aquele que tem medida maior que 90 graus. Então, se isso aqui, galerinha, é 90 graus, então se tu tem uma medida maior que isso, a gente chama de ângulo agudo. E o ângulo reto é aquele que tem medida igual a 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus também é conhecido como ângulo reto. Sabendo disso, a gente pode classificar os triângulos, tá? Todo triângulo ele pode ser classificado de acordo com as medidas de seus ângulos e de seus lados. Então, acompanhe aqui comigo. Nossa primeira opção que a gente vai conhecer é a classificação de triângulo quanto às medidas de seus ângulos internos. Lembra que são ângulos internos? É o que está dentro, tá? Então, quanto à medida dos ângulos internos, os triângulos são assim classificados. Acompanhe aqui comigo aqui no livro, olha. O nosso primeiro triângulo é o triângulo chamado acutângulo. Acutângulo. O que isso quer dizer, tio? São triângulos cujos três ângulos internos são agudos, ou seja, os três ângulos internos do triângulo são menor que 90 graus, ok? Nós temos um triângulo retângulo. Esse daí é famoso, hein, gente? O triângulo retângulo ele é famoso. Então, concentra nele aqui, ó. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo no qual somente um de seus ângulos é um ângulo reto, ou seja, um ângulo ele é de 90 graus. Sempre que tiver esse quadradinho aqui dentro, acompanhe aqui comigo, ó, quadradinho com uma bolinha, isso significa que é um ângulo de 90 graus. Pode ver, ele está perpendicular, tá ok? E por último temos o obtusângulo, que é quem? É um triângulo no qual um dos seus ângulos internos é obtuso, ou seja, tu tem um ângulo que é maior que 90 graus, tá? Esse é um triângulo obtusângulo. Então, o actoângulo é o que? É um triângulo que os três ângulos são agudos, são menor que 90 graus. Um triângulo retângulo, que é o que? É um triângulo cujo somente um ângulo é de 90 graus, beleza? E tu tem o obtusângulo, que é o que? Que somente um de seus ângulos é maior que 90 graus. Tá ok, galerinha? E agora nós vamos à classificação de triângulo quanto às medidas dos seus lados. A gente acabou de ver a classificação de acordo com a medida dos ângulos. Agora nós vamos ver de acordo com a medida dos lados. Classificação de triângulo quanto à medida de seus lados, tá? Quanto à medida de seus lados, os triângulos eles podem ser assim classificados. Nosso primeiro, acompanha aqui comigo, é o escaleno, tá? O que é um triângulo escaleno? É um triângulo cujas medidas dos três lados são distintas. Como assim distintas? São diferentes. Então, um triângulo escaleno é aquele cujos três lados são diferentes. Por exemplo, é como se esse triângulo aqui, ó, acompanha aqui comigo, esse lado aqui medisse 3, esse lado aqui medisse 6 e esse aqui medisse 8. Então, tu tem três lados diferentes. Portanto, é um triângulo escaleno. Então, um triângulo tem três lados diferentes, ele é classificado como um triângulo escaleno. Tá ok, galerinha? Próximo, um triângulo isósceles, tá? Acompanha aqui comigo. Triângulo cujas medidas de dois de seus lados são congruentes, tá? Triângulo cujas medidas de dois lados são congruentes, ou seja, dois lados são iguais. Congruentes quer dizer iguais, tá, galerinha? Então acompanha aqui nesse triângulo, ele tem lado medindo B e tem o outro lado também medindo B. E esse lado aqui eu não sei quanto mede, tá? Não me disse. Então, mas eu já sei que esse vale B e esse vale B. Então, portanto, eu já tenho dois lados iguais. Então, se eu tenho dois lados iguais, ele é classificado como um triângulo isósceles, tá? O próximo aqui é um triângulo equilátero. Isso aí é famoso, tá, galera? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo cujo as medidas dos três lados são congruentes. De novo, o que é congruentes? Quando são iguais. Então, se tu tem os três lados sendo iguais, ele é um triângulo equilátero. Por exemplo, este triângulo aqui, ele mede A, esse mede A
e esse também mede A. Então, o que isso quer dizer? Que ele é um triângulo equilátero. Os três lados são iguais. Uma dúvida, por exemplo, se esse lado aqui fosse 10, esse lado aqui também teria que ser 10, e este lado aqui também teria que ser 10. Tá ok, galerinha? Tem mais um detalhe aqui, ó, voltando aqui no triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? É aquele triângulo cuja medida de dois de seus lados são congruentes. Apenas dois lados dele são iguais. O terceiro não é, tá, galerinha? Tá, olha, o ângulo da base dele aqui, ó, são iguais. Então, se aqui mede alfa, aqui mede alfa. Por exemplo, se aqui fosse 30 graus, aqui também teria que ser 30 graus. Aqui já está marcado 60, porque no triângulo equilátero, os três ângulos internos dele são 60 graus. Os três ângulos são iguais. Então, se aqui é 60, aqui tem que ser 60 e aqui tem que ser 60 também. Mas a gente vai ver isso melhor mais para frente. Acompanhe aqui comigo, bora dar sequência aqui no assunto. Um triângulo isósceles, galerinha. O que é um triângulo isósceles? Vamos destacar alguns elementos que recebem nomes especiais no triângulo isósceles. Lembra que é triângulo isósceles? Aquele cujos somente dois lados deles são iguais, tá? Então, destacando aqui alguns elementos que recebem nomes especiais no triângulo isósceles. Para isso, considera esse triângulo aqui, ó, ABC, tá? BC é a base, ou seja, aquilo que está no chão é a base. O lado que está no chão é a base. Então, BC tu chama de base, beleza? Tu tem o ângulo do vértice. O que é vértice? É o pontinho lá em cima, lá, ó, tá? Então, tu tem a base, o pontinho lá em cima, que está de laranja aqui, a gente chama de ângulo do vértice. Os dois lados, esses dois tracinhos aqui, ó, quer dizer que eles são iguais. Então, este lado é igual a esse, tá? E aqui, o ângulo X, aqui tem que ser ângulo X também. Lembra? Os ângulos da base têm que ser iguais, tá? Acompanhe a leitura aqui comigo. O ângulo formado pelo encontro dos lados congruentes é chamado de ângulo do vértice, que é o que está aqui em cima, ó. É o encontro dos lados congruentes, tá? Forma o ângulo do vértice. O lado oposto ao ângulo do vértice é chamado de base. Então, o ângulo do vértice está lá em cima, o que é a base, o que está oposto a ele. Se está oposto, quer dizer que está aqui na frente dele, ó, está oposto. Então, isso aqui é a base, tá? Ângulos formados pela base e os lados congruentes são chamados de ângulos da base e são congruentes. Ou seja, lembra, os ângulos da base, o ângulo X e o ângulo X, eles são iguais no triângulo isósceles, que são de dois lados iguais. Então, os ângulos da base deles são iguais. Beleza, galerinha? Então, esse aqui é alguma das características do triângulo isósceles. Tenho aqui também algumas características do meu triângulo equilátero, que é o quê? Observe algumas condições importantes sobre o triângulo equilátero. Para isso, considere o triângulo ABC representado a seguir. Tá aí o teu triângulo, dá uma olhada aqui na figura, tá? Bora lá ver quais são as características desse triângulo. Em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes e medem 60 graus. Então, se tu tem um triângulo equilátero, acompanha aqui comigo, aqui no cantinho. Se tu tem um triângulo equilátero, os três ângulos de dentro, os ângulos internos, eles são iguais e já medem 60 graus. Tio, eu posso ter um triângulo equilátero com três ângulos medidos 30 graus? Não, não existe isso. Sempre a medida do triângulo equilátero, a medida do ângulo interno dele vai ser 60 graus. Não esquece disso, tá? Os três ângulos externos de um triângulo equilátero são congruentes e medem 120 graus cada um. Então, acompanhe aqui comigo. Se os internos medem 60, para tu completar uma volta aqui completa, tem que ser 180 graus, tá? Então, se aqui dentro tu já tem 60, então, para completar 180, falta 120. Então, os ângulos externos de um triângulo equilátero sempre medem 120 graus. O que é que eu sei que é um ângulo externo? É quando tu prolonga essas retas aqui, ó. Tu prolonga essas retas e te dá o ângulo externo, é o que está fora aqui do ângulo, tá ok? Então essas são as características de um triângulo equilátero. Os três lados são iguais e os ângulos internos medem 60 graus e os externos 120. Isso é fixo, isso não muda, tá? Diferente do triângulo isósceles. Do triângulo isósceles, acompanha aqui comigo, os ângulos da base são iguais, mas eles não têm valores definidos. Pode ser dois ângulos de 30, pode ser dois ângulos de 40, tanto faz, não é definido. Já no triângulo equilátero, os três ângulos são iguais, são congruentes e todos os três medem 60 graus, tá?
E aqui por último, para encerrar nossa aula, é rápido a aula, você vai aprender, acompanhe aqui comigo, um triângulo retângulo. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes específicos. Considere o triângulo ABC é representado a seguir. Então, olha aqui o triângulo aqui comigo, olha, tá? Vou dar um zoom. Olha, os três lados recebem nomes específicos. Primeiro, tu tem aqui o teu ângulo reto, que está aqui, ó, em cima do A, que é esse quadradinho, o ângulo reto, forma uma espécie de L aqui, ó. É uma altura, tá? É perpendicular. E os três nomes, os lados recebem nomes específicos, que são quem? Tu tem um lado que tu vai chamar de cateto, o outro lado de cateto e o maior lado tu vai chamar de hipotenusa, tá? Chamamos de hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Então, tá aqui tem um ângulo reto que é oposto, é o que está na frente, tá oposto, tá na frente, tá? Então, o que está oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, não te esquece disso. Cateto, cateto, chamamos de cateto os lados adjacentes ao ângulo reto. O que é lado adjacente, tio? Adjacente, a palavra adjacente, significa que está do lado. Então, tudo que vem do lado do ângulo é chamado de cateto. Então, tá aqui teu ângulo, tu tem o teu primeiro cateto e tu tem o teu segundo cateto. Então, esses são os elementos do triângulo retângulo. Tu tem três lados. O maior tu chama de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E tu tem os dois lados adjacentes ao ângulo reto, que a gente chama de cateto. Tá, galerinha? Então, dá uma revisada com calma. A gente vai continuar aqui, ó. Tem muito assunto ainda pra gente continuar. Então, nesse momento, eu só quero que tu revise com calma aí o teu livro, dá uma lidinha com calma. E eu vou deixar lá na plataforma da Rede Cristã uma tarefa para ti já, alguns exercícios somente a respeito de classificação de triângulos. Tá, galerinha? Obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós e logo logo estaremos juntos. Valeu, galera!